Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje, sexta-feira, e eu vou te passar uma análise completa da NBA e da WNBA também. Então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA e agora da WNBA também aqui pra vocês. Galera, ontem forrada na NBA, ontem eu trouxe palpite do jogo do Thunder contra o Minnesota Timberwolves e Green maravilhoso no Thunder, tá? Hoje a gente vai falar da rodada completa da WNBA também e falar desse confrontaço de playoff da NBA, né? Da final da Conferência Leste entre New York Knicks e Indiana Pacers, tá, galera? O jogo 2 dessa série aí que já tá pegando fogo e também depois eu vou seguir com as análises da WNBA, umas análises mais rápidas e objetivas aí pra você, que quer entender um pouco mais também desse basquete feminino, que é uma maravilha pra fazer aquele vale, tá? E galera, lembrando que palpite em jogador, Multiplay Bingo, eu solto tudo de graça pra vocês no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então se vocês ainda não estão participando, já cai pra dentro, vem pegar as entradas de hoje, tudo analisado, explicado detalhadamente, vocês vão gostar bastante, tá? Porque aqui vai ser só análise de jogo. E galera, começando então a nossa análise entre Knicks e Pacers, tá? O jogo 2 dessa série. E hoje o New York Knicks encara um dos jogos mais importantes da temporada, tá? Depois de sofrer uma derrota dolorosa no último jogo aí, agora tem que rebolar para conseguir alcançar a vantagem do Pacers, tá? Galera, no jogo 1 o Knicks desperdiçou uma vantagem de 14 pontos, com menos de 3 minutos no relógio, isso aí foi absurdo, tá? E perdeu para o Indiana Pacers na prorrogação por 3 pontinhos, de 138 a 135, tá? E esse colapso aí foi histórico, saiu em todas as páginas de NBA. E para você ter uma ideia, galera, times na mesma situação desde 1998 tinham um retrospecto perfeito, tá? 994 vitórias quando lideravam por 14 ou mais pontos, com pelo menos 3 minutos para o fim do jogo, tá? Então isso nunca tinha acontecido nessa mesma situação e aconteceu, tá? O Pacers não quis saber das estatísticas, jogou demais e teve esse momento espetacular aí, tá? E galera, o time de Indiana chega forte, com 5 vitórias seguidas fora de casa e uma campanha incrível de 9 vitórias e apenas 2 derrotas nesses playoffs, tá? Isso é absurdo. E galera, no jogo 1, o armador aí de elite, Tyrese Haliburton, que brilhou, tá? Fez história com 31 pontos e 11 assistências. Enquanto o Aaron Nesmith foi o fator surpresa, terminou com 30 pontos incríveis, 8 de 9 bolas de 3, tá? Então acertou demais. E galera, a equipe é a mais profunda desses playoffs, tá? Com uma média de 119,5 pontos, arremessa 50,2% de aproveitamento e ainda mata 40% das bolas de 3, tá? E galera, defensivamente segura muito bem o perímetro, limitando os adversários a 33,5% nas bolas de 3. E comete poucos erros aí, tá? A gente viu que foram apenas 7 turnovers no jogo 1 e mais, tá? Como azarão, galera, o Indiana Pacers se sente muito confortável. Por quê? Porque desde abril o Pacers tem um retrospecto de 6 vitórias e apenas uma derrota quando joga como azarão, tá? Então é um time ótimo nesse papel. E galera, o Knicks é aquele time que precisa de uma reação imediata para esse jogo, tá? O Knicks entra pressionado e se perder hoje vai para Indiana com a série 0-2, o que é uma situação muito complicada. A gente tem Jalen Brunson que segue como coração do time, anotando 43 pontos no jogo 1 e mantendo uma média de quase 30 pontos nessa pós-temporada, tá? Karl Anthony Towns também foi gigante, fez de tudo com 35 pontos e 12 rebotes, tá? E galera, ofensivamente o Knicks teve um ótimo aproveitamento, com 51% nos arremessos, mas falhou nas bolas de 3, onde converteu apenas 30%, principalmente nos turnovers, tá? Cometeu 15 turnovers, mais que o dobro do adversário. E galera, a defesa no perímetro voltou a preocupar também, tá? O Knicks sofre para contestar os arremessos de longa distância e isso ficou muito claro na sequência de bolas de Aaron Nesmith, que forçou a prorrogação aí, tá? E galera, o Knicks também precisa aprender a lidar com o desgaste, tá? A gente vê uma rotação
muito curta que o Knicks utiliza e o time já dá sinais de exaustão, pelo menos por elenco titular, que é todo jogo 40 ou mais minutos. Além disso, também, uma estatística interessante, galera, é que o Knicks não perde 2 jogos seguidos desde o começo de abril. E historicamente eles costumam reagir bem depois de uma derrota em casa, tá? São 8 vitórias seguidas depois de perder um jogo jogando no Madison Square Garden, pessoal. Mas galera, então vamos para um prognóstico final dessa análise aqui, tá? O Indiana Pacers chega mais leve, confiante, com o elenco com mais profundidade, tá? Enquanto o Knicks está jogando pela sobrevivência, mas emocionalmente pode estar abalado depois da primeira derrota e fisicamente, sem dúvidas, está mais desgastado, tá? Hoje a linha é bem alta pro Indiana, não dá para ignorar esse momento do Pacers, o momento deles como azarão, que é um ótimo momento também. E o meu palpite para esse jogo vai ser Indiana Pacers mais 9,5. Ou seja, o Pacers pode perder por até 9 pontos de diferença que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então eu vou com o Indiana aqui e ó, eu quero te falar, se você quiser palpite para jogador Multiplay Bingo desse jogo, vou soltar tudo de graça no meu grupo. O link tá aqui na descrição, o primeiro link, já entra lá e vem pegar as entradas de hoje, tá? E se estiver gostando, deixa aquele likezão, comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, que todo dia tem análise aqui. E agora vamos falar de WNBA. Vem comigo! E para o primeiro jogo da WNBA, vamos falar de Connect Suns contra Minnesota Lynx, tá? E galera, o time de Minnesota entra como favorito em uma linha bem pesada, tá? De menos 11,5, mas é uma linha justificada até, tá? Galera, o Lynx é a 4ª da liga em net rating com mais de 11,9 pontos de vantagem, enquanto o Sun amarga a penúltima posição com menos 19,8, tá? E galera, na transição ofensiva, o Lynx é muito superior, com 14,7 pontos de contra-ataque por jogo, contra apenas 7,5 do Connecticut Sun, tá? E galera, além disso, o Lynx é o atual campeão da Conferência Oeste, já mostrou que sabe brigar por placares mais largos aí e contra times mais fracos tem muita vantagem. Então, eu acho que deve ser mais uma vitória tranquila do Lynx em casa. E o meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Lynx, menos 11,5. Ou seja, eu confio que o Minnesota vença por pelo menos 12 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o super favorito aqui e bora chamar o jogo 2 dessa rodada. Bora lá! E agora vamos falar de Washington Mystics contra Las Vegas Aces, tá? E galera, o time de Las Vegas chega com favoritismo absoluto aqui, já que a defesa é absurda, permitindo apenas 18% de aproveitamento nas bolas de 3 aos adversários até agora. E o Mystics depende muito desse fundamento, tá? Liderando a liga em porcentagem de 3 pontos, galera. A gente tem AJ Wilson, que deve ser o terror no garrafão, com potencial de marcar mais de 30 pontos tranquilamente nesse confronto aí, tá? E galera, o Mystics até começou bem, mas expôs muita fragilidade na derrota pro Valkyries. Então, hoje, sem dúvidas, eu vou no Las Vegas Aces, super favorito, e o jogo deve ser decidido com folga, com o Ace dominando dos dois lados da quadra. E o meu palpite para esse jogo vai ser Las Vegas Aces, menos 10,5, ou seja, confio que o Aces vença por pelo menos 11 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza, galera? Então, vou com o time de Las Vegas aqui e bora chamar o terceiro jogo da WNBA, que são 4 jogos hoje, então vem comigo! E agora vamos falar de Los Angeles Sparks contra Valkyries, tá? E galera, os Sparks são favoritos aqui com menos 7,5 de handicap para hoje, tá? E galera, mesmo com as ausências importantes de Brink e Jackson, o time já venceu o Valkyries nessa temporada, tá? Por 84-67 e jogando fora de casa ainda. E galera, o time do Valkyries segue desfalcado de sua principal jogadora, Reis, que anotou aí 19 pontos naquele jogo e vai fazer muita falta, tá? Galera, a defesa do Sparks é mais organizada, protege melhor e muito bem o garrafão também, tá? Força arremessos contestados e eu acho que vão fazer um excelente jogo hoje, trazendo mais uma vitória tranquila. Então o meu palpite para esse jogo vai ser Los Angeles Sparks, menos 7,5, ou seja, confio que a lei vença por pelo menos
8 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? E ó, vamos agora pro quarto e último jogo da WNBA, mas eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, deixa um likezão, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise aqui. E galera, bora então pro último jogo da rodada de hoje, vamos lá! Agora falando então de Phoenix Mercury contra Seattle Storm, tá? E galera, aqui a gente tem um jogo muito interessante, onde o time do Mercury chega com azarão de mais 9,5, mas tem total condição de equilibrar a partida, tá? Galera, o Mercury já venceu o Storms por 22 pontos na estreia da temporada, tá? A dupla aí, Sabally e Thomas, seguem muito bem, enquanto o Storm ainda tenta se ajustar sem sua principal estrela aí, tá? Que é Joel Lowry. E galera, mesmo com o Storm jogando em casa, o Phoenix Mercury ainda tem mais defesa e um ataque mais consistente, tá? Então, hoje eu vou aproveitar eles no papel de azarão e o meu palpite para esse jogo vai ser Phoenix Mercury mais 9,5. Deve ser um jogo equilibrado, com boas chances do Mercury até vencer novamente, tá? E galera, então, vou finalizando as nossas análises de hoje por aqui. Lembrando que eu vou soltar muito palpite de graça para vocês no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição, então já entra lá para não perder tempo. E galera, vem pegar as entradas de hoje. Se gostou, deixa um likezão, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho aí que me ajuda muito. E muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!